Fala pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano e estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço e fiquem com Deus. Hoje eu acordei com um versículo da Bíblia, Provérbios 24:10. Sabe o que diz? Essa lição no livro da vida, que é a Bíblia, fala o seguinte: quem é fraco numa dificuldade é realmente fraco. E aqui, nessas veias aqui, tem sangue de Bolsonaro. E eu tô mais motivado do que nunca, porque essa bandeira aqui jamais será vermelha. Jamais. Jamais. Sabe, Tarcísio, quando a verdade está do nosso lado, quando a gente sabe que fez a coisa certa, e quando a gente sabe o inimigo que nós vamos enfrentar, isso nos motiva, porque a gente vai reconstruir o Brasil sim, mas vai ser com muita luta. O lado de lá não tem limites de fazer o mal. E no momento em que meu pai me convocou, porque a palavra é essa, ele me convocou para, no lugar dele, que era ele que tinha que estar aqui, mas para, no lugar dele, enfrentar essa missão. Eu sabia as dificuldades que a gente teria olhar o telhado. Eu sabia que não ia ser fácil e não vai ser fácil. Acabei de publicar uma nota dizendo que o pré-candidato Flávio Bolsonaro precisa sim de se explicar diante de todas essas gravações que foram publicadas. Mas eu quero aqui fazer uma reflexão a todos que estão me ouvindo. Eu sou um homem que tem uma trajetória de 40 anos de vida pública. Nunca sobre mim pairou qualquer dúvida do ponto de vista moral. Mas não sou um homem oportunista. E veja bem, o que nós precisamos, mais do que nunca, é fazer com que a centro-direita brasileira não se divida, não rompa essa unidade para que possamos, aí sim, aquilo que é o fundamental, derrotar o PT e o Lula nas urnas no segundo turno. Este é o compromisso que nós temos. Falhas de ordem pessoal devam ser tratadas por cada um que venha amanhã ser denunciado. Mas o objetivo principal é não mudar o foco. O foco é derrotar o Lula. E, sem dúvida nenhuma, é isso que a maioria da população brasileira espera de um pré-candidato à presidência da República. Eu penso que ele tem que ter o direito, né? Não dá para fazer juízo de valor sobre isso, né, momentaneamente. Acho que cabe a ele ter a oportunidade de se explicar e para que possa esclarecer toda essa polêmica.
A revista Veja publicou ontem que o entorno do Flávio Bolsonaro, os aliados do Flávio, já sabem quem vazou o áudio dele para a imprensa. Eu vou te contar qual é a aposta desses aliados do Flávio Bolsonaro e vou também te dizer que eu não concordo com essa aposta. Na minha leitura, quem vazou foram outras pessoas e eu vou te contar quem eles acham que vazou e quem eu acredito que foi o responsável pelo vazamento. Eu te explico por quê. Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista e comentarista jurídico e peço que antes de qualquer coisa você se inscreva aqui no nosso canal, no meu canal, e deixe like, deixe joinha nesse vídeo. Bom, a revista Veja publicou uma matéria assinada por Gabriel Saboia, uma teoria que está ganhando força aí na direita, de que o vazamento seria uma retaliação ao Mendonça, seria uma forma de pressionar o Mendonça. O áudio teria sido vazado pelos aliados do Vorcaro para a imprensa, tá? E esse vazamento seria uma forma de pressionar o Mendonça a homologar a delação premiada do Vorcaro rápido, mais ou menos como se dissesse assim: olha, se você não homologar logo, vem mais coisa por aí. Se você não homologar logo, a gente vai botar mais lenha nessa fogueira. E de alguma forma pressionar o Mendonça a se ver às voltas com a necessidade de, entre aspas, proteger a direita homologando a delação. Só que é o seguinte, isso não faz sentido, sabe por quê? Porque, primeiro, o Mendonça, ele não faz o jogo, ele não entrega a carta, ele não cede à tentação de se aliar explicitamente à direita, ao Bolsonaro que o indicou. Ele não tem feito esse jogo. E por que ele não tem feito esse jogo? Porque ele sabe muito bem que se ele se pintar de direita dentro do STF, vão fritá-lo. Os demais, os ministros da La Podre, acabam com ele, vão fazer com ele o que buscaram fazer com o Moro. Vocês entenderam? Então ele sabe que ele precisa ficar afastado, ele sabe que ele precisa parecer o mais técnico possível, que ele não pode dar bandeira de favorecer a esse e aquele. Em segundo lugar, se ele fizesse isso mesmo, ele homologaria uma delação capenga. E o caso acabaria. Homologar a delação do Vorcaro do jeito que está é homologar um Mauro Cid da vida. A delação de um Mauro Cid da vida, só que sem a complacência dos ministros da La Podre. Seria homologar uma delação que enterraria o caso. A delação do Vorcaro não está pronta. A delação do Vorcaro não está adequada e não está boa. Então seria uma forma dele se pintar, o Mendonça, né? Se ele ceder a essa suposta pressão, que é essa a aposta desses aliados, seria o Mendonça se pintar de alguém de direita e com isso se colocar um alvo na sua testa para os ministros da La Podre atirarem uma seta, e seria uma forma de enterrar o caso, porque homologaria uma delação que não ainda é boa, uma delação seletiva, uma delação que não entrega quem importa, por exemplo, os ministros do STF. Bom, e aí que entra a minha discordância e entra a minha tese. Qual é a verdadeira, qual é a possibilidade muito mais real de quem entregou esse áudio, de quem vazou isso para a imprensa? Olha, dentro das investigações, você tem hoje Mendonça, você tem hoje a Polícia Federal e você tem a PGR do Gonê envolvida na negociação. É o Mendonça para homologar, a Polícia Federal para investigar e a PGR, que é um Ministério Público do Gonê, que está ali para fiscalizar essa delação. Portanto, a PGR do Gonê tem acesso a tudo isso. E o Gonê é um parceiro dos ministros. E o que aconteceu depois que o áudio do Flávio foi vazado? Os ministros do STF já demonstraram um alívio imenso. Saiu na imprensa que os ministros estão esperançosos. Acabou a reação da direita, ninguém mais fala em impeachment de ministro, ninguém mais fala em PEC das decisões monocráticas, ninguém mais fala em anistia, tudo foi enterrado, o Moraes saiu das manchetes, o Toffoli hoje já anulou mais um monte de atos aí da Lava Jato. Eles estão flanando, os ministros estão achando que ficaram livres do holofote, e foi isso que aconteceu em decorrência do áudio do Flávio. Então jogou-se uma cortina de fumaça nos abusos dos ministros, porque agora
o holofote está voltado para o Flávio. E é isso que aconteceu, e isso eles sabiam que ia acontecer. Então, a quem interessa esse vazamento? Interessa a PGR, que estava envolvida nas negociações. Interessa a turma do Gonê, que estava envolvida nas negociações e que é parceiro, cúmplice, capacho dos ministros. Vocês entendem? Então, o que provavelmente aconteceu, meus caros, foi isso. Não foi um vazamento vindo da turma do Vorcaro para pressionar o Mendonça a aceitar uma homologação capenga que prejudicaria adiante o próprio caso e o próprio Mendonça. Provavelmente o que aconteceu foi um vazamento da turma do Gonê, envolvida nessas investigações ou nessas negociações, que vazou para tirar o holofote dos ministros do STF e jogar o holofote para a direita. Pelo menos eles ganharam fôlego, eles ganharam tempo, a direita se desestruturou, as reações da direita ao congelamento do PL da dosimetria, ninguém mais fala nisso, os ministros agora estão tranquilos. É isso, foi esse o objetivo, esse foi o alvo.